Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje a nossa receita especial é esse doce incrível de origem francesa que se chama palmiers. Ele é feito à base da massa folhada e fica nesse formato tão lindo de coração, né, gente? Ele é um doce fino, na minha opinião, e faz parte desse universo aí maravilhoso que a gente ama, de doces que são valorizados na confeitaria, para que você tenha uma confeitaria lucrativa aí na sua casa, que é o que eu tenho. Então, eu já te peço, se você gostar desse tema, já dá um like aqui que me ajuda demais. Me conta nos comentários qual é a receita que você gostaria de aprender comigo, que eu vou adorar fazer para você. E também peço que se inscreva aqui no canal, porque toda semana tem aula nova. E aí você não perde nada ativando o sininho de notificações. Então prepara já o cafezinho para acompanhar essa delícia, porque, gente, não dá para resistir. E eu tenho certeza que você vai se sentir na França. Vamos lá? Eu comprei aquela massa que vende já congelada e pronta no supermercado. Você tem que deixar ela descongelar completamente antes de usar, senão dá essa rachadinha aí, ó, como aconteceu comigo. Mas não tem problema, dá certo do mesmo jeito, tá bom? Abra sobre o próprio plástico ou papel vegetal que vem junto com a massa. Não tira o plástico, tá? A gente vai precisar dele depois. Eu separei 100 gramas de açúcar no total. Então, aqui nessa parte eu vou usar mais ou menos metade, polvilhar o açúcar sobre a massa aberta. Pode ser o açúcar refinado ou açúcar cristal. E aí, eu vou passar o rolo para que esse açúcar realmente penetre sobre a massa folhada, tá? Então, vai unir ali o açúcar com a massa. Já aproveitei e corrigi o rachadinho que eu tinha feito na massa. Aí eu tiro a minha massa da bancada e polvilho um pouco de açúcar, porque eu vou virar essa massa e eu não quero que ela grude na minha bancada, tá? Então, eu viro a massa, vou tirar o plástico e aí vou fazer o mesmo processo. Polvilhar o açúcar, passar o rolo novamente para que ele fique com uma boa aderência aí na massa. Lembrando que o total de açúcar que eu usei foi 100 gramas, tá? Etapa concluída. Agora, nós vamos dobrar essa massa, tá? Fazendo as dobras de fora para dentro, até encontrar essas dobras no meio. Se você quiser, você pode fazer uma marcação na massa para achar o meio, tá? Porque precisa ficar bem certinho ali no meio o final das dobras. Eu fui ajeitando ali no olho mesmo, mas fica mais fácil se você fizer a marcação. Aí, ó, tem que ficar bem justinho o final, tá? E aí, junta tudo. Agora, nós vamos passar o plástico, aquele plástico mesmo que veio na massa. Eu vou passar novamente e deixar na geladeira por mais ou menos 1 hora, tá? Antes de cortar. Eu preciso que essa massa esteja mais firme na hora de cortar. Então, depois desse tempo na geladeira, eu retiro e vou fazer o corte aí das minhas tirinhas e colocar para assar. Eu tiro a pontinha e desprezo, tá? Porque eu quero que ele fique bem certinho ali. Com uma espessura de mais ou menos um dedo, eu vou cortando as tiras. Eu fiz primeiro a marcação e depois fui cortando, mas você pode fazer direto os cortes, se preferir. Eu já deixei tudo marcadinho e depois vim só com a faca cortando. Na hora de colocar na assadeira, lembra que vai abrir muito, tá? E ele vai ficar naquele formatinho de coração.
Então, deixa bastante distância de um para outro. Gente, olhando assim, nem parece que vai se transformar naquele palmier lindo, né? Para deixar ele mais douradinho, eu passei aí a gema do ovo com um pouquinho de água e uma pitadinha de sal. Eu fiz essa misturinha e passei com o pincel sobre cada um dos meus palmiers, porque eu queria que ele ficasse bem douradinho. Então, é só pincelar. E aí, o meu forno já está pré-aquecido a 180 graus e ficou por 15 minutos no forno, tá? Mas o importante é que você deixe ele ficar assim, bem douradinho, porque quanto mais douradinho, mais crocante. E aqui uma sugestão de embalagem, olha, num saquinho de celofane, se a gente prende o fundinho dele com durex desse jeito, gente, fica muito legal essa embalagem, muito barata. Eu coloquei ainda um pedaço de papel de seda, tá? Nas cores que eu uso na minha confeitaria, que eu uso esse tom de bege. Você pode colocar um pedaço de cartolina, um papel cartão ou papel de seda. E aí colocar os seus palmiers. Eu sugiro fazer saquinho de 6 unidades. E todo mundo ama essa delícia. Fechei ali com uma fitinha, como eu falei para vocês, eu gosto de usar muito a cor bege na minha confeitaria. E voilá! É só a gente agora apreciar essa delícia tão crocante e deliciosa, essa maravilha de palmiers.